Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo para uma live que hoje é o dia 10, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro. E nós temos uma convidada especial para descrever sobre o assunto e vai responder algumas perguntas que inclusive nós já compilamos. E enquanto guardamos, vamos falar algumas coisas. Nós temos que lembrar que nesse mês a campanha de Setembro Amarelo visa conscientizar, a conscientização sobre os riscos da depressão. Então, olha só, o que a depressão leva, E a principal causa de suicídio é exatamente a depressão. Então, é uma coisa levando a outra. Daí a necessidade de tratar com bastante carinho esse problema da depressão. O Brasil é o 8º país com maior número de vítimas de suicídio, sobretudo de jovens. E em Mato Grosso, o número de suicídio aumentou, olha só, 44% no período de 2015 a 2018, saindo de 150 para 206, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Com essa pandemia, que sempre vem acompanhado de crise econômica, com a pandemia, muitos pais e mães de família perderam emprego. Empresários fecharam seus negócios, muitas famílias perderam familiares com a Covid, gerando um tantão de problemas. E esse adoecimento psíquico da população é o que nos traz hoje aqui, junto com a nossa convidada, para falar sobre o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e a live é sobre depressão. Quero cumprimentar a doutora Maria Fernanda Carvalho. Doutora, muito bem-vinda. É um prazer tê-la com a gente. Olá, obrigada. Obrigada pelo convite. Perfeito. Eu agradeço. A doutora tem residência médica em psiquiatria na Santa Casa de Campo Grande. Tem título de especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria. É presidente da Associação Mato Grossense de Psiquiatria, que eu falo de pediatria. E é docente da Faculdade de Medicina do UFMT em psiquiatria. Doutora, muito bem-vinda. Nós já compilamos algumas perguntas, também é bastante interessante, e eu espero que tenhamos condições de responder algumas perguntas que nós já temos formuladas aqui. Como eu estava dizendo, tá ótimo. Dia 10 é o dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E o suicídio, como que a pessoa chegou ao suicídio? É curioso que a depressão é o caminho trilhado para chegar ao suicídio. Então, estaremos falando sobre esses dois assuntos de maneira mais abrangente. E uma das perguntas que nós temos aqui, um questionamento bastante interessante, é que a taxa do suicídio cresceu 10% de 2000 redondinho a 2012, conforme a Organização Mundial de Saúde. Quais são as falhas do Brasil em relação às estratégias preventivas? Então, é possível prevenir o suicídio? Por que o Brasil está crescendo tanto assim? Então, vamos lá. Na verdade, é o seguinte, nós temos que pensar que quando a gente vai pensar em prevenção de suicídio, nós temos que pensar numa melhor gestão de saúde mental, tá? Então, assim, hoje, se nós formos pensar no Brasil, muitas pessoas têm dificuldade de acesso a bons profissionais de saúde mental. Então, psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, inclusive de medicação. Então, se nós formos pensar assim, Maria Fernanda, o que daria para fazer de estratégia preventiva? Porque muitas vezes a gente foca muito no atendimento lá na ponta. Então, atendimento terciário, emergencial, em relação à prevenção do suicídio. E eu já penso que nós temos que fazer o inverso. Então, pessoas que começaram a adoecer, seja com transtorno depressivo, abuso de substâncias, transtorno bipolar, uso excessivo de álcool, que essas pessoas já deveriam ser tratadas, já deveriam estar em um acompanhamento com psicólogo, usar uma medicação adequada e poder contar com um serviço de qualidade. E aí eu posso falar que não só público, O particular também é muito difícil. Por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso, nós não temos nenhuma clínica de atendimento psiquiátrico emergencial, nem particular e nem privado. Então, muitas pessoas ficam com dificuldades de ter quem procurar, além do estigma que existe, as pessoas têm essa dificuldade de procurar o profissional pelo estigma e também
pela dificuldade de acesso aos profissionais. Ótimo. Bem, mais uma vez, a prevenção, né? A medicina é basicamente preventiva, inclusive a medicina, a saúde mental. Nós temos aqui que o primeiro relatório da Organização Mundial de Saúde sobre a prevenção do suicídio, que foi lançado em 2014, começa com uma afirmação taxativa, que o suicídio pode ser prevenido, que foi o que você acabou de dizer. Como que essa prevenção pode acontecer? Parcialmente a pergunta foi respondida. E o que cada um de nós pode fazer para contribuir para isso aí, no isolado e no conjunto. Eu só ia pedir para o senhor aumentar um pouquinho o volume, que não tá dando para escutar tão bem. Tá. O volume do celular. O volume do celular tem que ser aumentado, porque não está ouvindo muito bem. O primeiro relatório da Organização Mundial de Saúde sobre prevenção do suicídio, lançado em 2014, começa com uma afirmação bem taxativa, de que o suicídio pode ser prevenido. Em parte. Como que essa prevenção pode acontecer para prevenir o suicídio e o que cada um de nós pode fazer isoladamente, no conjunto, para contribuir para essa prevenção? Como é que está o áudio agora? Melhorou, doutora? Então vamos lá. Melhorou? Melhorou bastante. Perfeito. Obrigado. Melhorou. Pois sim? Então vamos lá. O que cada um de nós pode fazer? Na verdade, assim, nós podemos escutar sem julgar. Então, acho que é o primeiro ponto. Se uma pessoa chegar, que a gente chama de escuta empática, o que é isso? Uma pessoa chegou para mim para falar sobre um problema dela. Então, assim, eu não estou me sentindo bem. O que a maioria das pessoas faz? Eu também não estou. Eu também estou triste, eu também tenho esse tipo de problema. Então, chegar e falar assim, olha, a pandemia está difícil para mim. Eu não estou conseguindo, por exemplo, vender aquele pão que eu vendia porque os lugares estão fechados. Eu não estou conseguindo, comprar o leite de uma maneira mais barata. Outra pessoa fala assim, você ainda tem o pão para vender e eu. E aí a gente corta o que aquela pessoa está nos dizendo. E aí a pessoa que está tentando se abrir de maneira emocional fica se sentindo sem graça, ela fica se sentindo cortada para falar, e aí a conversa não flui, e a pessoa não conseguiu abrir o coração. Então, o que as pessoas... Oi? Perde embalo. Perde o embalo, exatamente. Exato. Então, o que nós podemos fazer enquanto pessoas, né, da sociedade? Uma pessoa vai nos falar, o que a gente faz? Escuta, sem emitir a sua opinião própria e sem ficar comparando graus de sofrimento. Então, a gente tem que aprender aqui, nós aprendermos a ouvir. Exatamente isso, aprender a ouvir. Então, eu vou ouvir. Olha, eu tô com isso, eu tô aquilo, tal. Aí, o que a gente tem, que a gente pode fazer para a pessoa, que a gente pode ajudar? Falar, olha, isso tem acontecido com frequência? Você já sentia isso antes ou não? Tem alguma coisa que eu poderia fazer para te ajudar? Você quer que eu veja um profissional que possa te atender? Você quer que eu procure alguém? E aí você vai tentando entender o que aquela pessoa está sentindo, no que você pode ajudá-la. Se ela está querendo apenas fazer uma fala, desabafar, ou se ela está querendo que você ajude ela a procurar uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, ou um serviço de saúde mental, ou se ela está querendo que você ajude financeiramente na compra de um remédio. Então, eu acho que a gente tem que estar ali para ajudar e tentar orientar a pessoa no que ela estiver procurando. Ótimo. Doutora, com relação à prevenção do suicídio, ainda com relação à prevenção do suicídio, qual deveria ser o papel do Estado? No caso da federação, do Estado, dos municípios, e o que a família pode fazer? Tá bem? E o que poderia ser feito lá? Olha só, é uma pergunta multifatorial, né? O que pode ser feito no ambiente escolar, o que pode ser feito na família e o que pode ser feito pelo município, pelo Estado e pela federação. Tem alguma coisa que possa ser feito nesse contexto? Então, vamos lá. Primeira coisa, a família, né? O que nós temos visto hoje com muita frequência? Que as famílias, elas estão preocupadas mais em dar presentes do que dar atenção. Então, o primeiro foco que a gente sempre dá para a família, principalmente a gente que tem criança
pequena, que está ali nos primeiros cuidados, mudar o foco. Essa coisa de eu vou trabalhar para pagar alguém, ou eu vou trabalhar para pôr meu filho numa boa escola, que hoje a gente está vendo que o que vale a pena mesmo é a coisa da família junto, é a mãe ficar mais próxima do seu filho. Então, que volte aquela coisa anterior. Então, outras coisas que a família pode fazer desde lá de trás. Ao invés da gente dar eletrônicos, que a gente dê brinquedo, chacoalhinho de garrafinha, brincar no chão, brincar de terra. Então, voltar àquela infância de dar uma atenção familiar mais adequada. Porque o que a gente vê é quando essas pessoas crescem, elas sentem muito vazio interno. Então, eles têm um adoecimento, eles falam que acham que não tiveram tanta atenção, tanto carinho. Então, os pais precisam estar unidos, falar a mesma língua, dar muita atenção no momento necessário, muito carinho e muita firmeza ao mesmo tempo. Então, em algumas partes, de ser firme mesmo, falar, ó, isso pode, isso não pode, colocar o limite, ensinar esse jovem a crescer com resiliência. Então, ó, isso não pode. E tem que entender que não pode, entendeu? Então, a gente vê isso, então, na família. Caso a família perceba que tem alguém que está doente, que tem alguém que está diferente, que está triste, que está isolado, que procure ajuda. Vamos supor, Maria Fernanda, mas eu vou... Com quem que eu vou? Eu não sei. Procure um médico próximo, procure um médico que você conheça, um médico da família, um médico dos postos de saúde, um médico, um pediatra. Então, porque esses médicos que estão mais próximos da família saberão fazer uma primeira avaliação e uma primeira orientação. E aí eles vão falar, olha, é algo temporário ou não, realmente requer um pouco mais de atenção. Então, eu acho que começa por aí. Procurar pessoas de confiança que possam te ajudar nessa primeira avaliação. Segundo, são as escolas, né? O que a escola pode fazer? O que nós percebemos que a escola pode fazer? A escola, como ela está próxima, os professores estão próximos, se o professor começa a ver que o aluno, ele... está diferente do que ele é habitualmente, que ele está desatento, que ele está tirando notas baixas, que ele está cabisbaixo, que ele não está brincando com os colegas, que tem algum comportamento de isolamento, de tristeza e de baixo rendimento, para que ele converse com esse aluno, se for menor de idade, que chame a família e tente entender se a família está passando por um problema naquele contexto de âmbito familiar. Se as pessoas à volta dele estão passando por algum problema e se há algo que possa ser feito para que essa criança seja acolhida e avaliada. Nós precisamos entender que a gente precisa tirar aquele estigma de que toda criança que não vai bem é criança que não quer estudar, é gente que não quer nada com nada. Muitas vezes essa criança e esse adolescente estão adoecidos e por isso a cabeça deles não está boa ao ponto dele conseguir produzir. Então a gente precisa assim, não está indo bem, não está acompanhando a turma, está tendo atos rebeldes, vamos entender. Ele sempre foi assim ou ele está assim agora? Será que ele está doente? Será que ele está com alguma dificuldade? Eu vi o meu amigo Jadson, que entrou aí, Coutinho, que é oftalmo. Então, aqui que a gente tem que ver. Será que essa criança está enxergando bem? Será que essa criança tem um déficit de atenção? Será que essa criança é ansiosa? Será que essa criança está sofrendo violência doméstica? Então, vamos investigar primeiro para a gente poder fazer essa avaliação de dizer que é só o que a criança ou adolescente não quer ou se ela está passando por algum problema. Porque muitas vezes ela pode estar se sentindo incompreendida e pensar em suicídio, porque criança também pode pensar em suicídio. E o que pode ser feito a nível de município, de estado e de federação? Município e estado, vamos lá. Que cuidado muita coisa. Em saúde pública? Muita coisa, exatamente, muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Infelizmente, a saúde mental é deixada de lado. Nós percebemos que tem uma desvalorização muito grande da saúde mental.
entendeu? Eu acho que os pacientes teriam que ser mais acolhidos como um todo, deveria ter uma condição, uma estrutura de trabalho melhor. A contratação de profissionais, por exemplo, tem muitos profissionais muito bons trabalhando, por exemplo, nos CAPs, porém, não tem muitos psiquiatras especialistas trabalhando, e eu acredito que seja por salários, baixos salários, eu acredito que seja pela estrutura física, por falta de medicação, que muitas vezes a gente se vê de mãos atadas. Na parte de gerir, por exemplo, inclusive uma agenda, porque a agenda de um psiquiatra, por exemplo, eu não vou trabalhar no SUS, CAPS não consegue sozinho atender, eu não vou trabalhar no SUS muito diferente do que eu trabalho no consultório. Eu acho que a gente tem que trabalhar similar. No consultório eu atendo um paciente por hora. Então, como que no SUS eles querem colocar para um psiquiatra atender uma pessoa a cada 10 minutos, a cada 15 minutos? Essa pessoa precisa ser ouvida, essa pessoa precisa falar da dor dela. Eu atendo em SUS, mas eu atendo pela Universidade Federal no Hospital Júlio Miller. E lá eu consigo fazer um atendimento muito bom. Eu fico feliz quando eu saio de lá, porque eu consigo fazer um atendimento de qualidade, com tempo, conversar com esse paciente. E eu faço um ambulatório vinculado ao ambulatório de infectologia. Então, eu atendo muito paciente HIV positivo, muito paciente marginalizado, estigmatizado, e que eu saio de lá com o meu coração, assim, grato de poder ajudar, de poder conversar sobre tudo aquilo que o paciente tá sofrendo, que muitas vezes ele fala, doutora, eu recebi esse diagnóstico, eu queria morrer, eu queria desistir da minha vida, e eu falo, olha, você tá adoecido, deixa eu tentar te tratar. Então tem muita coisa que a gente pode fazer. Então seria uma boa estrutura, uma equipe boa, porque não tem como atender saúde mental sozinho. Então nós precisamos de equipe de psicólogo, a gente precisa de assistente social, para nós vermos, tem um paciente em tal município que está precisando de uma medicação e ele não tem condição, tenta conversar, ver se a gente não consegue pedir esse remédio para esse paciente. Uma vez eu atendi um paciente indígena, que eu tive muita dificuldade em conversar com ele. E aí eu liguei para assistente social do município, eu nem me lembro qual era o município, mas era um município que eu nunca nem tinha ouvido falar aqui no Mato Grosso, que era pequenininho. E aí eu falei para ela, olha, conversa com gestores, porque ele está pensando em suicídio, para usar a medicação. Então eu acho que precisa ter também o perfil da equipe que queira trabalhar, precisa ter estrutura e também precisa ter remédio na rede pública. Porque hoje em dia, os remédios que nós temos para tratamento de depressão são obsoletos. Nós não temos nenhum inibidor de recaptação de serotonina, nem a fluoxetina, por exemplo, nós temos na saúde pública. Então, tem muita dificuldade de um tratamento adequado. Muitas vezes esses remédios faltam, aí tem que entrar no alto custo, aí às vezes esse remédio falta no alto custo. Para esses pacientes, ficar um mês sem medicação faz muita diferença. Doutora, em resumo, é uma equipe multidisciplinar, não é uma única pessoa que trata o paciente. É uma exato. Segundo, a valorização é a valorização do profissional que atende, dos profissionais. A valorização do paciente atendido. Né? Esse rapport tem que existir, a anamnese tem que ser feita, essa conversa deve existir. E segundo, são recursos, investir recursos em cima disso. Afinal de contas, é uma saúde mental, mas é saúde. Todo mundo pensa em saúde biológica, física. Então, esse é o foco. Perfeito. Sim. Mais uma vez, é multidisciplinar a abordagem e o tratamento também. Né? E haja tempo. Exatamente. É o que a especialidade necessita. Uma outra pergunta são os fatores, quais são os fatores que levam ao suicídio, né? E como a gente poderia identificar esses fatores para impedir que as pessoas cheguem a esse êxito letal, né? E aí está inserida uma pergunta de último momento que pergunta, tem caráter familiar? Tem um caráter hereditário, que são coisas bastante diferentes? Então, quais são os fatores que levam ao suicídio? O curioso é que uma resposta leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, e é um contexto todinho que nós estamos chegando lá. Parabéns, estamos chegando lá. Muito bem. Poisinho, doutora? Então é o seguinte, deixa eu arrumar aqui meu celular. Seguinte, o suicídio, em mais de 96%, então 96,4%
dos pacientes que tentam suicídio, eles têm uma relação com algum transtorno mental. Mais de 30% deles são transtornos de humor, então transtorno depressivo e transtorno bipolar. Em torno de 22% está relacionado ao uso de substâncias psicoativas, que são as drogas ilícitas, e também ao uso de álcool. E que agora na pandemia nós temos visto que as pessoas têm usado muito álcool. Então, eu tô em casa, eu vou beber alguma coisa, para dormir eu tô com insônia, eu vou recorrer ao álcool. E as pessoas começam a utilizar o álcool e começam a não ter tanta noção da gravidade que ele pode causar. Mas, além disso, o álcool e as substâncias atrapalham o funcionamento do antidepressivo no organismo da pessoa. Então, ele causa mal duas vezes. Ele causa mal porque ele ativa, bloqueia algumas coisas cerebrais importantes e porque ele também diminui o efeito da medicação. E aí, e depois disso, nós temos esquizofrenia em torno de 12%. Então, assim, se a gente for pensar num geral, nós temos, colocando as outras patologias, nós temos muita relação com transtorno psiquiátrico. Então, como que a gente poderia fazer para prevenir tudo isso? Tratar bem as pessoas em relação a isso. Só que só a doença mental, ela não causa, né, uma tentativa de suicídio. Nós temos uma conjunção de fatores. Nós temos um transtorno mental, provavelmente maltratado ou subtratado. O segundo, a falta de um acompanhamento psicológico, especialmente para pacientes que não têm tanta habilidade emocional. Então, o que seria uma habilidade emocional? Ontem eu até fiz uma live com um colega, ele fez uma comparação muito bacana. Ele falou, por exemplo, que ele não jogava bola bem. E aí ele tinha que pensar o seguinte, mas eu tenho que jogar bola ou não? Eu posso fazer outra coisa. Ele falou que ele sabia o básico, mas como ele não dependia daquilo, ele não precisava exercitar. Mas que se fosse alguma coisa que ele precisasse, ele tinha duas maneiras de fazer aquilo. Ou ele jogava bola sozinho, ou ele contratava um técnico e fazia cada dia um pouco para ele aprender. Então, eu acho que é isso que a gente também tem que ensinar para as pessoas. Muitas vezes, a gente não sabe lidar com o problema. Então, eu tenho duas maneiras. Ou eu quero jogar tudo para o alto, arrebentar, falar, não quero, isso aqui não dá para mim. Por exemplo, a pandemia. Muita gente, eu não quero, eu não aguento, essa vida não serve para mim. Ou eu posso falar assim, não, peraí, isso eu preciso dar conta. Então, eu vou procurar uma psicoterapia para eu poder aprender a lidar com esses problemas. Então, eu tô com raiva de dar aula para o meu filho em casa, eu não estou dando conta de lidar com o meu marido, mas tem coisas que eu tenho que lidar. Então, eu vou trabalhando habilidades sociais. Isso, durante a terapia, requer anos de terapia para você conseguir. Você vai, entre aspas, fazendo treino no dia a dia da vida e vai trabalhando na psicoterapia a maneira de lidar com aquilo. Eu fui grosseiro, eu fui menos, eu chorei. Isso vale também para a ideação suicida. Porque a ideação suicida, ela é a ponta do iceberg. É quando a pessoa não consegue lidar com os problemas, junto com uma angústia, um transtorno mental, e muitas vezes associado a um problema externo. E aí a pessoa fala, eu não estou dando conta disso. E aí, nesse momento, é importante que a gente tenha uma rede de acompanhamento, um atendimento emergencial, para que a gente consiga suprir esse paciente daquela maneira e explicar para ele o suicídio é uma emergência psiquiátrica, que ela vai acontecer num ponto alto, e se ela conseguir segurar aquilo ali, isso tende a melhorar e diminuir, e que se a gente fizer um tratamento e um acompanhamento adequado, tudo isso tende a diminuir. Então, nós precisamos também orientá-lo de que isso não ficará permanente. E outra pergunta do senhor em relação à questão familiar e genética. A questão genética, sim, é presente na grande maioria dos transtornos mentais. E a coisa familiar, a gente vê como um indício de mau prognóstico uma pessoa que tem suicídio na família. Porque isso faz com que outras pessoas, entre aspas, se sintam encorajadas a fazer também. Então, ter um suicídio na família aumenta
a chance da pessoa suicidar. Impressionante. É impressionante isso. Ouvir isso aí é bastante interessante. Mas, trocando uma linguagem mais simples, diz que a ponta do iceberg está lá, né? Porque é o suicídio. Então, esse suicídio vai acontecer quando o problema engoliu a pessoa. O problema engoliu a pessoa, ela não consegue mais resolver, e a solução é o êxito letal. Quando o copo transbordou. Encheu e pronto. Uma pergunta que fizeram aqui agora relacionada à sua profissão. O que a Associação Brasileira de Psiquiatria tem feito para que esse estigma de que vai procurar o psiquiatra... Eu não vou porque psiquiatra é coisa para louco. Eu vou no psicólogo. Eu vou conversar com a comadre, trocar... E, curiosamente, essa pessoa tenta comprar remédio controlado da farmácia, forçando o farmacêutico a vender, mas não vai no psiquiatra porque o psiquiatra é coisa de louco. Existe uma campanha da sua Associação Brasileira de Psiquiatria da cidade de Mato Grossense no sentido de tirar esse estigma de vocês? Entendeu? Eu tenho uma irmã que é psicóloga, tenho amiga psiquiatra, e são amigas, pessoas amigas, normais, não são pessoas assim, acima de tanta coisa que as pessoas imaginam, mas esse estigma existe. O que a sua associação tem feito para que esse estigma diminua e esse paciente, que acabamos de dizer, deprimido, com tendência ao suicídio, possa ter acesso a vocês sem medo algum, o que já é complicado, porque ele por si só incorpora o medo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que existe sim uma campanha chamada até Psicofobia Crime. Então, para a gente não ter a fobia nem da doença mental e nem do psiquiatra. E eu acho que o foco tem que ser o seguinte. Quando eu estou com um problema no coração, eu quero o cardiologista, eu quero o melhor cardiologista, porque ele só estuda coração, ele só vai num congresso de cardiologia. Quando eu tenho alguma coisa com criança, eu procuro um pediatra. Aí, quando eu tô com um problema renal da criança, eu vou num nefropediatra. E aí, na psiquiatria, o que acontece? Ah, não, eu tô com um problema psiquiátrico, então eu vou bem isso. Eu vou no padre, eu vou no pastor, eu vou... a psicóloga, a gente entra muito, porque o psicólogo nos ajuda muito nessa equipe profissional. Então, assim, vale a pena. Só que as pessoas precisam entender que os tratamentos não são excludentes. Eu faço uma analogia como se fosse um tratamento para emagrecer. Então você fala assim, Maria Fernanda, o que é melhor para eu emagrecer? Eu ir num endócrino, eu ir para academia e contratar um personal, eu ir no nutricionista fazer uma dieta. É tudo, gente. É tudo. Se eu puder fazer tudo, eu vou estar fazendo tudo. Entendeu? Então, assim, por que quando eu vou cuidar da minha cabeça, eu não vou no melhor? Porque a gente só faz isso. Eu brinco, eu só faço isso da vida, avaliar e cuidar da saúde mental das pessoas. E eu faço isso, assim, é difícil a gente falar da gente, mas eu acho que eu faço isso muito bem, porque eu só estudo isso. Então, meus livros são disso, meu congresso é disso, eu dou aula disso. Então, quando uma pessoa vem conversar comigo, já é algo que é do meu domínio. É muito mais fácil você procurar uma pessoa que trabalhe com isso. Pode ser que eu chegue para você e fale, olha, pela minha avaliação, eu acho que não tem necessidade, vamos supor, de usar medicação. Você pode se manter em terapia. Ou então, olha, o que você está tendo é mais leve. Ou então, posso falar, olha, vai precisar de medicação, a gente vai tratar. E nós precisamos mudar as pessoas de que terapia é uma amarra, não é, tá? Terapia é para você fazer uma melhora de dentro para fora. E outra coisa, tomar remédio não é uma punição, pelo contrário. Você tá ali para tirar aquela dentro. Então, quando você tem dor no braço, você toma um analgésico, né? Então, quando você tá com um problema, que você não tá com uma concentração boa, que você tá triste, tá desanimado, você quer usar a medicação? A gente tem comprovação de que isso melhora. Então, eu acho que uma maneira de falar assim, ó, procure um bom psiquiatra, seja orientado, use o que tem de melhor e veja se você vai melhorar ou não, faça uma prova terapêutica. Hoje, o que nós temos comprovado de padrão ouro para tratamento psiquiátrico é psicoterapia, medicação adequada para o que o paciente tem, atividade física regular, 30 minutos 5 vezes por semana, e comida de verdade. Até a comida já tem agora nos congressos. Então,
comida de O primeiro verdade. item. Arroz, O primeiro carne, item. salada. O primeiro item é? Não é primeiro, assim, mas todos juntos. Não, não, Terapia, qual? Eu não ouvi psicólogo, bem. Sim, sim, psicólogo, sim. Sim, psiquiatra, educador sim, físico e sim. nutricionista e atividade física. Perfeito, perfeito. Muito bom. Bom, em resumo, agora uma pergunta curiosa, porque acaba envolvendo a família, a família da criança. Vamos pegar a criança. É possível os pais observarem uma predisposição já lá na primeira infância? A primeira infância até o terceiro ano, né? Já na infância, por assim dizer. E que sinais que essa criança vai exteriorizar e aonde a família deve de colocar atenção, né? Ou o quadro é mais complexo, e aí deve levar para o psicólogo. Dá para a família observar isso aí? Ou a família está tão comprometida, e às vezes é a origem do problema, e não consegue enxergar isso aí? E o problema vai ser visto lá na escola ou por pessoas estranhas. Então, eu não atendo crianças, Sim. então eu não tenho muito de psiquiatria, mas o que a gente vê é que nessa primeira infância é muito difícil. E a primeira infância relacionada à saúde mental está muito relacionada ao vínculo da mãe com a criança. Então, aquela coisa da Sim. maternagem. Temos muitas vezes que tem criança com desenvolvimento psicomotor atrasado por falta de estímulo e por falta de afeto. Então, nessa primeira infância, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho. Então, assim, o foco deveria ser para gestante e para pós-parto. Sim. Volta algumas casas. Então, assim, vamos avaliar o GO, o ginecologista gestante, perceber como que ela está. Porque quando uma mulher está adoecida da gravidez e que ela está adoecida no pós-parto, ela pode prejudicar o desenvolvimento psíquico e emocional dessa criança. E hoje, nós podemos fazer uma psicoterapia durante a gravidez, nós temos psicólogas especialistas em perinatalidade, nós podemos, se for um caso grave, a gente pode usar medicação antidepressiva, nós podemos orientar essa mãe em como cuidar dessa criança, podemos chamar o pai também para conversar, quando houver uma família estabelecida, ou mesmo que eles não estejam juntos, dá para a gente combinar para fazer algo que seja importante para a criança. Então, eu acho que seria nesse sentido. O mais importante para uma criança é ter pais emocionalmente, pais que sabem dar amor e que saibam dar limite. Pais que saibam acolher o sofrimento dessa criança. Agora, se essa criança tiver com um comportamento muito diferente do que todo mundo, do que as outras crianças, ou do que ela mesma era, aí a gente tem que prestar um pouquinho de atenção. Por exemplo, agressividade gratuita. Agressividade, sim. Recusa, agressividade. E a gente vai ter que fazer um diagnóstico diferencial. Se isso é um transtorno opositor, sim, ou se isso é alguma coisa de humor, por exemplo, uma depressão, ou se isso é falta de organização e de limite, a gente vai ter que observar aos pouquinhos. E não ter preconceito de procurar um psiquiatra infantil para fazer essa avaliação. Ah, não é nada. Que bom que não é. Pelo menos eu fiquei tranquila, mas faça uma investigação, entendeu? Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui, que alguém formulou a pergunta, para a senhora tentar diferenciar o que é o medicamento ansiolítico e o que é medicamento antidepressivo. Quais são as diferenças? Tá. O ansiolítico, ele é popularmente chamado de tarja preta, tá? Então, são os PANs da vida. Então, diazepam, lorazepam, lembra? Clomazepam, são os PANs. Esses remédios, eles são muito bons para diminuir. Eu tô com uma infecção, febre, e aí eu tomo para aliviar minha febre, mas ela não vai tratar a infecção de garganta. E aí, eu tenho que usar, vamos supor, um antibiótico, que vai demorar mais tempo para fazer efeito. Isso seria o antidepressivo.
O antidepressivo é um remédio que realmente trata os transtornos depressivos e ansiosos, mas eles demoram um tempinho para fazer efeito, cerca de 10 a 14 dias para começar a fazer efeito, e eles devem ser usados continuamente, mínimo de 1 ano, acompanhando esse paciente, para que a gente consiga realmente tratar esse problema. Os ansiolíticos podem ser usados no início dos sintomas, eles são muito utilizados para ansiedade e para melhora de angústia, e eles devem ser usados por um período curto, enquanto o antidepressivo não faz o efeito pleno. E depois que o antidepressivo fizer efeito, vai reduzindo e suspendendo, para que não tenham pacientes dependentes de tarja preta. Perfeito, ótimo. Outro questionamento. O suicídio entre o jovem está crescendo bastante, né? O que pode ser feito para reverter esse caso no jovem? O curioso é que cada resposta está interligada a outra, e nós estamos chegando lá, né? O que é que está adoecendo nossos jovens? Tá bem, talvez seja esse aparelhinho aqui, né? Esse aparelhinho está adoecendo nossos jovens. O celular está adoecendo nossos jovens. E quais são os fatores de risco mais comuns entre eles, além do álcool e das drogas socialmente aceitáveis? E se existe uma variação no suicídio de acordo com classe social e gênero? Tá, vamos lá. Então, o que está acontecendo com os jovens? Eu acho que eles estão, hoje, aquilo que eu disse, está uma cultura muito focada no ter e menos no ser. Um outro ponto importante é uma permissividade, vamos dizer assim, ou uma opção de que eu vou no meu tempo, é quando eu quiser, e aí o jovem tem uma dificuldade maior de resiliência daquela coisa obrigatória e impositiva. Então, assim, eles não têm muitas vezes isso com a própria família, e aí quando eles chegam na faculdade ou na escola, eles também têm essa dificuldade em assumir o papel estabelecido do que eles têm que fazer, e aí isso também vai para o trabalho, e aí começa essa dificuldade muito grande dos limites bem estabelecidos, né? E eles começam a ter dificuldade de lidar com o não, com o não pode, com a regra, com o horário, e começam a se frustrar. Outras coisas, eles estão demais imediatistas, exatamente com o celular, então eles querem tudo para ontem, eles não têm mais tempo de esperar. Não dá tempo, tal, não dá tempo, o quê? Então eles querem tudo para ontem. Então fica realmente complicado isso. E os pais têm uma dificuldade em lidar com isso, né? De como segurar esse jovem, de como fazer. E eu acho que esse acesso também a álcool e substâncias que existe aqui no Brasil muito grande, isso também dificulta, porque eles são jovens, o cérebro deles não está 100% formado, e esse uso de substâncias começa a interferir na formação do cérebro deles. E, além disso, eles não conseguem lidar com o silêncio. A Simone Guedes está falando também, Simone. Eles têm dificuldade de ficar quietos, olhar para si mesmo, fazer as escolhas. E eu vejo muito que eles estão muito assim, um faz, o resto faz. Quantas vezes nós vimos aqueles, que teve até aquele da baleia azul, coisas que aparecem que um faz, o outro quer fazer também. Entendeu? E eu acho que eles estão muito no celular, eles não têm mais aquela coisa de fazer uma leitura adequada, então, de escrever adequadamente, de lidar com o ócio, porque toda hora tem um monte de gente, seja jogando, seja no celular, seja no que for. E aí eles têm dificuldade em lidar com as atividades que você coloca. Doutora, nós tivemos recentemente... Dar amor, atenção e limite. Mas também tem um ponto. E observar que, se estiver doente, levar num profissional para avaliar, tratar. Porque, assim, ficar tentando fazer só tudo o que ele quer, porque ele está bravo, não sei o que, não vai resolver. Vamos tentar avaliar. Tem um problema? Vamos tratar. Levou no profissional, não tem problema? Então, a gente tem que ser mais rígido e colocar mais os limites.
Tá, essa nossa sociedade consumista e imediatista atrapalha bastante isso, né? Quer dizer, outra coisa importante é o núcleo familiar, que parece que aos poucos, né, ele está se diluindo, né? O pai trabalha para cá, a mãe trabalha para lá, alguém toma conta da criança, que fica em tempo integral no colégio e perde os referenciais. Mas vamos falar sobre o suicídio no jovem. Nós tivemos, ano passado, assustadoramente, um aumento muito grande de suicídio em acadêmicos de medicina. Tá bem, nós sabemos que é sobrecarga. Pode falar sobre isso, por favor? Posso sim. Na verdade, assim, o que a gente vê nos artigos científicos, e nós perdemos um aluno ano passado, né, um aluno nosso. O que a gente consegue avaliar? Que nenhum evento único, sozinho, consegue fazer um adoecimento psíquico numa pessoa. Então, assim, a faculdade de medicina, a carga horária de uma faculdade de medicina não consegue adoecer alguém se ela não tiver uma predisposição. Então, para nós termos um adoecimento psíquico, tem que ter um embasamento genético, eu tenho que ter uma personalidade ou habilidade social que permita, eu tenho que ter um adoecimento psíquico. O que eu percebo muito na faculdade de medicina é a falta de organização do aluno. Então, quando eles estão no cursinho, eles conseguem se manter muito organizados com a logística, no sentido deles cumprirem os horários das aulas. Quando eles chegam na faculdade, eu brinco que eles querem ir para a aula, estudar, sair, perder noite, festar, tudo junto, a gente não consegue. Pensa na nossa vida hoje. Temos que trabalhar, acordar outro dia, tem que estudar, prestar conta para um patrão, que seja para o senhor para a população em geral, eu para os meus pacientes, para os professores da UFMT. Então, nós precisamos. Então, tudo, ninguém consegue fazer. Então, a gente tenta mostrar isso para eles. Que se não houver foco, planejamento, e se você vê que você está adoecido, procurar melhor com os profissionais de saúde mental para você ficar bem, realmente você não vai conseguir. Você vai ficar adoecido. E aí, tudo que tiver em volta vai te adoecer mais ainda. Então, não é só a faculdade de medicina. A faculdade de medicina é algo bem pesado. Mas isso pode ser um trabalho. Então, se uma pessoa está adoecida, ela tem um trabalho extenuante, que dependa dela intelectualmente, diariamente, e tem uma cobrança externa, e a pessoa está adoecida, não procura ajuda, e ainda não se organiza, aí realmente fica difícil. Então, eu acho que é isso. A falta mental, a falta de organização, a falta de foco, e nós vimos também que a grande maioria dessas pessoas já entram adoecidas na faculdade. Em resumo, é multifatorial. Vários fatores ao mesmo Exato. tempo. Que somados que um problema que, quando engole a pessoa, leva essa pessoa ao suicídio. Exato. E, às vezes, tem problemas que vêm mais rápido. Por exemplo, a pandemia. Que é algo que custa muito da gente. Então, por exemplo, eu estava estabilizada, eu estava bem, eu tinha alguns momentos de tristeza, de desconforto, e com a pandemia eu não estou dando conta de lidar. Tudo bem também. Ninguém é obrigado a dar conta de tudo. Mas vamos procurar ajuda, né? Não vamos deixar chegar no fim. Então, vamos procurar ajuda, vamos procurar um psicólogo, um psiquiatra, mudar de estilo de vida, rever o que eu estou fazendo, me reorganizar, para eu tentar ficar bem. Me permita usar um termo, reinventar. Né? Reinventar. Exatamente. Agora, com relação ao adoecimento no trabalho, né? Tem profissões que são mais vulneráveis? Eu acabei de citar o acadêmico de medicina pela carga de informação em cima dele em tão pouco tempo e pela responsabilidade que ele tem, porque eu lembro que durante a faculdade de medicina, um professor disse, não errem. Se vocês errarem, o seu erro implica em sepultar alguém. Então, isso era um peso muito grande. Mas alguma profissão é mais vulnerável? As mulheres são mais vulneráveis ou menos vulneráveis? Qual o impacto socioeconômico? Aí a coisa vai um pouco mais longe, né? Qual seria o impacto socioeconômico em cima disso em época de pandemia? Então, até as perguntas são multifatoriais. Tá, não tem problema. Vamos lá. Primeiro, mulheres tentam mais, mas a maneira como a mulher tenta é mais agressiva, tá? Então, elas efetivam menos. Os homens tentam
efetivam menos, mas eles efetivam mais, porque a maneira de tentativa do homem, ela é mais agressiva. Em relação a profissões, as profissões que estão mais em risco. Hoje em dia, eu estava na estrada de Chapada, eu vi aquele fogo, né, aquele incêndio. E os bombeiros a gente tem que até enaltecer o trabalho dos bombeiros, que fazem um trabalho, assim, de luta pela sobrevivência deles e para melhorar o lugar onde a gente vive também. Bombeiro, policial, segurança, médico, enfermeiro, pessoas que atendem frente, por exemplo, aqui eu colocaria também as pessoas que atendem frente de UPAs, PSFs, que as pessoas estão em desespero, colocando algo pesado emocionalmente para elas. Então, todas essas pessoas que lidam com saúde, que lidam com o estresse aumentado, têm uma chance maior de adoecimento, sim. E de tentativa. O suicídio entre médicos é maior que o da população geral, 6 vezes. 6 vezes, doutora? Bem, eu já passei dessa fase, obrigado. Estou bem. Mas, porque depois de 41 anos exercendo medicina, eu já me aposentei na medicina privada e passamos para a medicina pública. Faço parte da Comissão de Saúde e agora é atender muita gente, a população de 141 municípios de todo o estado de Mato Grosso. Ótimo, ótimo. Me aposentei, mas continuo na área. Nós precisamos entender que a depressão ela é a segunda ou terceira maior causa de afastamento do trabalho. Então, quando esses pacientes estão adoecidos e não estão tratados adequadamente, eles geram afastamento do trabalho, eles acabam gerando uma má afetividade familiar. E um ponto que eu lembrei que o senhor estava falando de família, a coisa da religião também é muito importante. Então, uma família que tem a religião é um fator protetor. Pessoas casadas, o casamento ele é protetor só para o sexo masculino, tá? Não tem literatura falando. Então, vocês se sentem mais acolhidos quando casados. Sim. E a religião e o casamento. Então, a religião, quando você tem um grupo religioso, quando você tem um grupo com quem você fala frequentemente, que você fala com Deus, isso tudo tende a melhorar muito a saúde mental. E o que tem de fator de pior prognóstico? Ser homem, solteiro, separado ou viúvo, desempregado, uma doença crônica ou uma doença psiquiátrica, ter sua história de suicídio na família. Então, esses são extremos. Muito jovem ou idoso. Idoso, a cada 2 idosos que tentam suicídio, 1 efetiva. Porque ele já acha que ele já está no fim da vida. Então, agora, na pandemia, a gente precisa dar uma atenção a mais para os nossos idosos, fazer videoconferência, dar uma atenção, deixar um presentinho, um bolo, uma fruta na porta da casa deles, para demonstrar o carinho, porque eles se sentem muito sozinhos. Perfeito. Sobre depressão, né? A gente ainda se ouve muito, curiosamente, dizer, não, depressão é coisa de preguiça, é coisa de fraqueza de espírito, é falta de Deus, é frescura mesmo. Né? Para ver que isso aí é só aqui no Brasil ou é no mundo inteiro que se pensa assim? Porque isso parece quase que um estigma de quem está deprimido. Né? E falta de Deus, como acabou de dizer. Né? Como é que a gente pode fazer para reverter isso tudo? Como fazer para reverter isso tudo? Porque... novamente o estigma. Procurou um psiquiatra. Tá louco, não tá pirado, não tá batendo. Remédio tarja preta. O curioso é que essa pessoa também toma tarja preta escondidinho, mas toma. E compra remédio de segunda, de terceira, porque é um remédio controlado. Então, essa ideia de que a preguiça, a fraqueza, a falta de Deus, de frescura, isso existe ainda hoje. Né? Então, nesse aspecto, comente, por favor. Então, vamos lá. As pessoas exatamente têm isso. É porque, assim, as doenças psiquiátricas, elas não são abruptas. Então, elas são incidentes. Elas vão começando devagar e elas vão dificultando a vida no dia a dia. Começa de uma parte física, aí você tem uma alteração
cognitiva, aí você altera o sono, você altera o apetite, e a pessoa começa a viver daquela maneira que ela tá achando que aquilo ali tá normal, porque não é uma coisa assim do dia. E aí ela vai colocando desculpas. Ah, é porque eu tô trabalhando demais, é porque tem a pandemia, ou é porque isso, é porque aquilo. Na verdade, ela está adoecendo. E as pessoas em volta, como nós não temos nenhum exame para validar, de mostrar, ó, isso é depressão, igual nós temos uma perna quebrada, que você mostra um raio-x, às vezes a pessoa fala assim, não, eu não tô triste todos os dias, porque realmente não é uma doença que você fique doente o dia todo. Você tem que ficar doente a maior parte dos dias, em torno de 2 semanas, e você também tem que avaliar você em relação a você mesmo. Eu mudei o padrão do que eu era ou não? Então, eu era de outro jeito, agora eu tô assim. Então, eu vou procurar ajuda que eu não tô bem. Então, as pessoas têm essa ideia de falar porque elas acham que isso é uma fraqueza. Na verdade, ninguém quer ficar doente, né? Então, assim, não é uma fraqueza. E a gente também não precisa excluir uma coisa de outra. Nós podemos ter Deus junto na religião, junto com um bom psicólogo, junto com um bom psiquiatra, com uma mudança de estilo de vida e fazer com que o paciente se adapte, se reinvente. Porque muitas vezes ele não percebe. E é que nós de fora, nós criticamos a pessoa que está diferente, mais isolada, que a gente olhe para ela e fala, olha, eu estou vendo que você está mais quieto. Tem alguma coisa acontecendo? Eu posso te ajudar de alguma maneira? Então, que eu acho que deveria ser exatamente ao contrário. Isso é totalmente um estigma, tá? Nós temos comprovação, muitas vezes, de exames de PET scan, vendo que tem pacientes que têm redução de neurotransmissores e a melhora com tratamento adequado é muito grande. Ótimo. Doutora, eu imagino que nessa legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, nós, médicos, possamos fazer uma diferença grande para a saúde mental do Estado. Nós somos em 4 médicos, doutor Travou o meu. Assim, eu espero que nós possamos fazer a diferença, porque nós somos em 4 médicos. Então, o doutor Lúdio Cabral, o doutor Eugênio Paiva, lá da região de Água Boa, e o doutor João, de Zangara da Serra, e eu da região oeste. Espero que a gente possa fazer diferença, inclusive, nessa área de saúde. O meu trabalho parlamentar, eu tenho 3 projetos ligados nessa área parlamentar. Um projeto de lei que institui a política de diagnóstico e tratamento da depressão na rede de saúde pública do Estado do Mato Grosso, que já foi aprovado e segue para a sanção do governador. Espero que ele se sensibilize em cima disso. Já passou por 2 votações e agora Sua Excelência que vai resolver. O outro projeto de lei institui avaliação psicológica durante o pré-natal na saúde pública de Mato Grosso, já pensando em prevenir aquilo que a senhora disse. Já começa lá atrás, lá na base do iceberg, para que os 20% sejam menos que 80% para baixo, tudo para cima. E um outro projeto que cria o Programa Estadual de Prevenção e Combate à Depressão e ao Suicídio na Rede Estadual de Ensino. Então, nós temos que cuidar a mãe, a população e a criança. Então, são 3 projetos e os 3 já foram aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça e devem ir para a sanção do governador. Desculpe. Esse último da rede estadual, o Programa de Prevenção, ainda está, já foi aprovado pela comissão e provavelmente vai passar na votação do plenário porque é de interesse muito grande. É um Programa Estadual de Prevenção e Combate à Depressão e Suicídio na Rede Estadual de Ensino. Entendeu? É a contribuição minha, de médico, já aposentado como médico, 40 anos de medicina, para a sociedade mato-grossense e, quiçá, para o Estado inteiro. Nós estamos prestes a terminar a live. Eu gostaria que a senhora dispusesse alguns minutos para fazer o seu encerramento, por favor. Eu gostaria de agradecer ao senhor pelo convite e agradecer pela importância, né, de estar colocando esses projetos em relação à saúde mental, para que a gente possa ajudar as pessoas, porque eu falo que uma pessoa que está com uma cabeça boa, ela consegue produzir em tudo, na família dela, para a sociedade, para terceiro, para tudo. Então, assim, nós precisamos de uma pessoa bem, para que ela possa gerir tudo isso. Então, eu agradeço muito a oportunidade,
Estou à disposição como presidente da Associação de Psiquiatria e também como professora da UFMT, porque eu faço projeto de extensão também, de auxílio para as pessoas em geral. Já fiz para capacitar professores em relação ao autismo, faço em relação a alunos da UFMT, são coisas que eu gosto de fazer. E pode contar comigo e com a associação, tudo que for para fazer uma melhora para a população em geral, especialmente na saúde mental. E quem quiser, Instagram, né? Meu Instagram é doutora Maria Fernanda, com 2 E. E aí eu estou disposta também, se quiserem dar ideias de lives, de perguntas, eu estou aberta para escutá-los. Doutora, agradeço a disponibilidade que a senhora colocou, inclusive, como presidente da Associação Mato Grossense de Psiquiatria, e aceitamos essa disponibilidade e esperamos que no futuro possamos realizar outras lives, que esta, neste momento de pandemia, foi muito fortuita. A senhora é bastante didática, tanto é que é professora, né? Eu só tenho a agradecer a sua pessoa, a Associação de Psiquiatria de Mato Grosso, e a todos aqueles que assistem e que interagiram com a gente. Essas perguntas que a gente fez foram todas previamente compiladas e que isso sirva para a população se orientar melhor em termos de pandemia e tirá-la desses 20% do iceberg e que sejamos produtivos, porque o Estado é grande e temos que produzir, né? Não é só ficar restrito em casa. E agradeço muitíssimo a senhora em especial, a sua disponibilidade e que sejamos o mais possível saudáveis, não só biologicamente, fisicamente, mas inclusive mentalmente. Porque quando a cabeça não vai bem, a coisa se complica. Doutora, muito obrigado. O meu sincero abraço, agradecido. Aos internautas, muito obrigado. Eu agradeço. Tchau, tchau. Muito obrigado. Boa noite.